E o 7 de setembro foi marcado por diversas manifestações da direita e da esquerda pelo país. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram para pedir anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e por crimes contra a democracia. Sob o mote Reaja Brasil, o medo acabou, as manifestações foram marcadas por ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou o ministro de tirano durante o discurso da Avenida Paulista. Essa foi a primeira vez que o governador fez ataques explícitos contra o magistrado, dizendo que ninguém aguenta mais a tirania do ministro como Moraes. Em resposta, o ministro Gilmar Mendes afirmou em publicação nas redes sociais que o Brasil realmente não aguenta mais, na verdade, as sucessivas tentativas de golpe. O ministro afirmou ainda que o STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Em São Paulo, o ato na Avenida Paulista teve uma bandeira gigante dos Estados Unidos na altura do MASP. Cartazes em inglês pediram que o presidente americano Donald Trump tome novas medidas para pressionar o STF. Faixas e cartazes defenderam o impeachment de Moraes e exaltaram o governo estadunidense. O monitoramento da USP indicou a presença de cerca de 42 mil pessoas no ato em São Paulo e o mesmo número no ato do Rio de Janeiro. Movimentos e partidos de esquerda também realizaram atos de feriado da independência contra a anistia aos condenados pelos atos golpistas em defesa da soberania nacional. A mobilização fez parte da 31ª edição do Grito dos Excluídos, que ocorre todos os anos no 7 de setembro. O ato teve uma versão gigante da bandeira nacional e um boneco inflável que representa Bolsonaro com uma roupa de presidiário. Em São Paulo, o ato foi na Praça da República e reuniu cerca de 8 mil pessoas, segundo a estimativa de monitoramento da USP. No Rio de Janeiro, manifestantes exibiram cartazes contra a anistia golpista e contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Grito dos Excluídos também contou com a passeata em Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina, Recife, Maceió e aqui em Goiânia também. Voltamos com o nosso comentarista da casa. Qual é a sua opinião sobre essa polarização durante as manifestações? Você já deu o tom, né? A polarização e continua, vai aumentar cada dia mais. Isabela, eu acredito que a partir do momento da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa polarização vai aumentar ainda mais, vai esquentar ainda mais esse forno aí que a gente não sabe que bolo que vai dar lá no final. A situação é bem complicada, porque a esquerda, por exemplo, o que acontece? O último dado que tem com relação à anistia, me parece que é de 2002, se eu não me engano, né? Cerca de 80 mil pessoas havia pedido para que fosse conseguida a anistia dessas pessoas. E eu estou falando da anistia de 64, que foi aí colocada em 79 pelo presidente João Figueiredo. E naquela época, em 2002, já mais de 42 mil pessoas estariam já com a anistia conseguida. Quer dizer, na verdade, a esquerda, para nós da esquerda, tudo, e para quem não é da esquerda nada, eu acho que não é bem por aí. E olha que é totalmente diferente do que acontece hoje. As velhinhas com Bíblia, o pipoqueiro, o cara que vendia algodão doce, o Clezão que apenas sentou numa cadeira lá no Palácio do Planalto, e essas pessoas foram tratadas como criminosos mesmo. E olha que em 64, né, até os anos 70, o que acontecia? Era sequestro, era assalto a banco, era
assassinatos e tudo mais, e essas pessoas foram anistiadas. Então eu penso que a esquerda, principalmente a esquerda aí que não é tão radical, possa repensar o conceito de anistia, que com certeza acabaria um pouco, né, essa polarização, e seria uma grande vitória, inclusive, para o Brasil, quando você diminui essa questão da polarização e dessa pecha de que para nós tudo bem e para eles nada. É muito complicado. Eu fico muito triste com esse pensamento, viu, Isabela? E antes de passar para o nosso outro convidado, eu queria propor, né, um debate em relação ao que a gente viu, que foi a primeira vez que o governador Tarcísio de Freitas, né, foi mais incisivo contra o STF, mais especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, ele que sempre teve um posicionamento mais tranquilo, né, e agora ele se posicionou de uma forma mais forte, né? O que vocês acham sobre isso? Pois é, dizer primeiro que é vergonhoso ter uma bandeira americana estampada no 7 de setembro. É vergonhoso isso é humilhante para a nação brasileira, sobretudo pelos aqueles que diziam que nossa bandeira jamais seria vermelha. Então, vendo bolsonaristas estampar numa avenida no 7 de setembro a bandeira americana, é vergonhoso, sobretudo porque os Estados Unidos nunca quis o Brasil independente. Os Estados Unidos, na década de 60, cooperou com o golpe militar no Brasil, nos jogando num regime totalitário, num regime de execução de pessoas, de matança, de separação de famílias, como a gente viu num filme há poucos dias exibido. Então, é sobre isso que nós temos que tratar. Tarcísio agora está flertando com o bolsonarismo, mais ainda, né? Está querendo esse capital político do bolsonarismo, porque ele é pré-candidato a presidente da República, então ele está fazendo o seu jogo. Então está com frase de efeito, a frase de efeito para lacrar, né? Porque ele quer agora, nesse momento, todo esse capital político do bolsonarismo que deve atingir aí seus 12% de bolsonaristas e mais uns poucos aí admiradores, chega a 30%. Então ele quer esse capital político. E aí depois flerta com essa vergonha de pedir anistia, de estampar bandeira brasileira. Isso é lamentável para o nosso Brasil hoje. E parabéns àqueles que foram no grito do excluído. Porque estão pedindo sem anistia, porque não podemos ter anistia, estão pedindo uma casa comum para o ser humano, de respeito ao meio ambiente, de mais justiça social para todos, porque nós precisamos de justiça social nesse país, precisamos respeitar o meio ambiente para que o homem tenha a sua casa em equilíbrio para que possa viver melhor nesses próximos mais 100 anos. Então precisamos respeitar o meio ambiente, precisamos respeitar nossas riquezas e o Brasil hoje tem essa responsabilidade diante do mundo de fazer a COP30, fazer um bom debate sobre o meio ambiente, porque precisamos preservar vidas em tudo, tanto na democracia, em respeito aos estados nacionais, em respeito às pessoas. Nós precisamos discutir de novo, viu, Josiel, a questão humanitária no planeta, porque parece que o planeta está em transe, está radicalizando, parece que nós estamos acostumando com essa era de extremos e não podemos acostumar com essa era de extremos. Precisamos dar um basta nisso, punindo as pessoas. Isabela, eu vejo o seguinte, ou o Brasil se alia ou pede socorro aos Estados Unidos, que foi o que aconteceu com esse bandeirão que foi apresentado na Avenida Paulista. Na verdade, foi um socorro solicitado aí pela liberdade, né, dos brasileiros, pela questão da liberdade não só em si, da palavra do povo, mas também que as instituições possam ter liberdade. Hoje é muito centralizada essa questão. Um poder acaba sobrepondo ao outro. Por isso, o governador Tarcísio acabou, então, fazendo essa crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, de não estar aguentando mais o modo que está sendo tratada a questão da nossa Constituição e colocada para isso aí. Agora, se o Brasil não tivesse ali, nesse momento de pedido de socorro, com a bandeira americana, ele iria estar com uma bandeira chinesa, então, né? Quer dizer, que me parece que a tendência do governo federal é encaminhar para a questão da China, para a questão da Rússia, para a questão também ali da Índia e também da Coreia do Norte. Essa é a tendência que está colocado por esse governo aí, o governo de esquerda, que não quer o Brasil ligado aos Estados Unidos, não. Mas não fala em soberania quando liga o Brasil a esses países de esquerda e ditatoriais.
Isabela, só para não deixar passar batidos, nós não podemos deixar de dizer que os ministros do STF não estiveram presentes. Por conta do quê? Por conta de que é possível atentados. Então, esses próximos dias tem que ter muita vigilância quanto aos ministros do STF, que inclusive não estavam ontem nos desfiles. O presidente Lula já não pode andar mais nas ruas e nós queremos ainda que daqui nos próximos anos o Brasil, os nossos políticos possam fazer campanha nas ruas sem ser ameaçados pelos extremismos. Esperamos segurança agora para os ministros do STF, esperamos que não venham depois dessas punições que a gente já espera, né? O Brasil já espera, só não sabe ainda a dosimetria do que vai ser as punições desses golpistas. Mas a gente espera que não venha desencadear matanças, né, grupos de extermínios no futuro. A gente espera que não ocorra isso. Por isso precisamos vigiar e punir devidamente. É isso aí.